eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto integrador do curso de Engenharia de Produção do segundo semestre de 2018. O tema escolhido pelo nosso grupo foi a questão do ruído em bares e possíveis soluções. O nosso grupo é formado por Camila Camargo, Luan Bueno, Mariana Antoniazzi, Renato Cordeiro e Wellington dos Santos. Primeiro de tudo, nós buscamos um problema para futuramente encontrar uma solução inovadora. O problema escolhido foi o aumento dos estabelecimentos em centros urbanos, mais especificamente os bares, tá? Esses bares muitas vezes são fonte de ruídos e isso se torna um problema que pode ocasionar transtornos à população. Então, nós pegamos esse problema dos ruídos provenientes de bares para verificar de que forma isso afeta as pessoas e encontrar uma possível solução para resolver esse problema. O que justifica esse problema? Para uma cidade do interior, a cidade de Jaú, que foi a cidade escolhida para a verificação do nosso projeto, possui 221 bares, o que é um número considerável. Os ruídos provenientes desses bares podem perturbar o sossego e a tranquilidade das pessoas que moram muito próximos. E esses ruídos podem até mesmo afetar tanto a parte física quanto emocional dessas pessoas e trazer prejuízos. De forma geral, o objetivo do nosso trabalho se inicia com a pesquisa bibliográfica. Temos um problema e para isso é necessário verificar em livros, em internet, buscar informações acerca do problema, tudo que envolve ele, para poder buscar possíveis soluções inovadoras. De início, utilizamos também a aplicação de um questionário que foi realizado com essas pessoas que residem próximo aos bares para verificar como que esses ruídos afetam o dia a dia delas. Após isso, foi realizado medições para verificar a pressão sonora naquele ambiente, na cidade de Jaú, e essas medições foi realizado através do uso do decibelímetro. Após ter todas essas informações em mãos, chega a parte de buscar as soluções para o problema. E aí, sim, ter uma ideia inovadora. A nossa ideia inovadora foi a criação de um software. A metodologia usada para levantar todas as informações, como mencionei, foi de início um questionário qualitativo. Então, nós entrevistamos 25 pessoas da cidade de Jaú, que são moradores circunvizinhos ao bar, que nós selecionamos como fonte da nossa pesquisa. O objetivo do questionário foi verificar se essas pessoas consideram esses estabelecimentos barulhentos ou não. Dos resultados obtidos com esse questionário, escolhi 3 das 5 questões aplicadas para poder mostrar a resposta das pessoas quanto aos estabelecimentos causarem ruídos. Uma das questões abordadas foi se a pessoa, o entrevistado, considera o bar próximo à sua residência barulhento. Dos 25 entrevistados, 6 falaram que sim, 8 às vezes e 11 não. Se formos somar a porcentagem dos que falaram sim, às vezes, já são mais do que a metade dos entrevistados. Ou seja, de alguma forma, esse bar ocasiona um transtorno, um ruído a essas pessoas que moram próximos. Outra questão que foi abordada foi se o ruído oriundo desses estabelecimentos incomodavam. 10 dos entrevistados disseram que sim, 5 às vezes e 10 não. Totalizando aí também 60% das pessoas que em algum momento acabam sendo incomodados por esses ruídos. A outra questão também foi se a pessoa considera que os bares importante que os bares tomem decisões para sanar os problemas do ruídos. Todos os entrevistados dizem que sim, que é importante sim sanar o problema de ruídos. Os pontos críticos na região que foi abordada pela pesquisa está principalmente na região de 10 metros do estabelecimento. Esses 10 metros podem englobar também algumas residências. Isso foi comprovado na nossa pesquisa. Na legislação municipal da cidade de Jaú, que foi o local onde realizamos a pesquisa, a faixa máxima de ruído tolerada é de até 50 decibéis. Na medição que realizamos no estabelecimento a respeito do som emitido, constatamos que
realizando a medição dentro do estabelecimento apenas com os equipamentos do local ligado, o valor obtido já é 39% acima da tolerância, que é 50%. Dentro do estabelecimento, apenas com a conversação das pessoas que estão lá, também teve um aumento aí, ó, 86%, 86 decibéis foi calculado, quando na verdade tolerável é apenas 50. E no último local, que é na residência à frente do bar, até uma distância de 10 metros, também foi passado aí dos 50 decibéis permitidos, totalizando aí 67 decibéis. Ou seja, acima de 39% do tolerado pela NBR. Protótipo inicial do software. Nós desenvolvemos um software cujo nome é BES Software, que possui a função de auxiliar na pesquisa e escolha do tipo de isolamento ideal. Ou seja, o usuário vai acessar esse software, vai pesquisar qual é a melhor forma de isolamento acústico para ele, para o estabelecimento dele, levando em consideração o valor que ele pode investir, o tamanho do estabelecimento e outras informações que o próprio usuário vai fornecer ao sistema através da entrada de dados, que são variáveis. Cada usuário vai fornecer os seus dados e o software, em contrapartida, vai fornecer para ele as informações de qual é o melhor método acústico e também o valor, tá? A característica principal desse software é ser fácil acesso, ter o design intuitivo, ser ágil, Essa é a tela inicial do programa, tá? Nós temos aqui na barra ao lado a janela principal, que é o menu de início do software. Materiais. Temos todas as opções que já existem de materiais para isolamento acústico no mercado. Então, aqui tem a característica de cada um deles, mas você passando as medidas, o próprio software já vai fornecer qual delas que é a mais adequado em razão de custo-benefício. Cotações, que na verdade você vai poder cotar na internet, né, através do material que você vai usar, para verificar qual que é o melhor método de isolamento para você. Aqui temos uma das exemplificações de materiais, tá? Então, aqui tem a espuma, tem o desenho, tudo certinho do produto, tá explicando como que é o produto, como que ele é usado, qual que é a temperatura, se ele é isolante térmico, se ele é isolante acústico, qual que é a resistência dele. Todos os dados de cada tipo de material está sendo bem especificado no software também. Aqui, essa área é para você fazer o cálculo efetivamente de qual que é o melhor método para isolamento do seu estabelecimento. Então, primeiramente, você vai verificar a área do estabelecimento em metros quadrados. Então, por exemplo, se você tem um salão, que é onde é posicionado as mesas e as cadeiras onde as pessoas ficam, você vai medir, tirar a metragem certinho, os metros quadrados daquela região e vai fornecer essa informação ao software. Lotação mínima, que é o mínimo de pessoas que frequentam o seu estabelecimento. Aí é fundamental que você tenha uma ideia, pelo menos uma média da lotação mínima e lotação máxima, tá? Então, você vai considerar aqui lotação mínima e a lotação máxima. Então, por exemplo, se você tem alguns eventos no seu estabelecimento que você sabe que tem mais números de pessoas, então você considera essa lotação. Som ao vivo, se você tem lá, nem que seja um dia durante a semana, um som ao vivo, então você considera que tem sim, porque você tem que pensar no geral. E a quantidade de decibéis, para você medir lá no local, com decibelímetro, e verificar qual que é a quantidade de decibéis que acaba ocorrendo no seu estabelecimento, para que o sistema verifique qual que é o melhor método, porque se não é muito barulhento, não tem necessidade de ter exatamente um isolante super potente. Após isso, você vai fazer a busca no sistema e ele vai te gerar os dados. Os dados são gerados através de gráficos, tá? Onde o usuário pode visualizar de forma mais dinâmica e mais prática qual é o custo de cada um dos tipos de materiais. Então, olhando aqui no menu do lado, ele consegue ver que a fibra de vidro, que é esse que está em verde, é um dos que tem maiores custos, que a lã também, a lã de rocha, é uma das que possui os maiores custos, e aqui em cinza, que é o que possui o menor custo, é a espuma. Mas aí o sistema vai também
mandar para o usuário verificar se a espuma, que é o método de custo mais barato, é o melhor para o seu estabelecimento. Que isso é importante também, porque às vezes nem o isolamento mais barato é o melhor para o seu tipo de negócio. E também o software fornece para você todas as informações. Qual que é o melhor produto indicado, qual que é a metragem do estabelecimento, ele faz um cálculo tudo certinho, você já forneceu essa informação para ele também, ele faz um geral. E também eles indicam uma empresa que fornece o tipo de isolamento acústico. Se você não sabe ninguém que trabalha com lã de vidro, o software fornece essa informação. A forma de apresentação do material, se ele vem em rolo, se ele é por peso, também vem especificado. O valor unitário, quantas embalagens vão ser necessárias para atender a metragem quadrada que você passou. O custo inicial e tem até um telefone para que você possa entrar em contato com o fornecedor. Lembrando que todas essas informações que são passadas pelo programa, ele é feito totalmente por consulta de banco de dados e internet. Depois disso, nós verificamos o feedback do usuário, levamos a possíveis compradores do sistema para verificar qual é a posição deles com relação ao software. E tivemos uma sinalização bem positiva. Eles se interessaram pelo software, informaram que atende às necessidades dele quanto ao isolamento acústico e também falaram que indicaria para outros empresários do ramo. Conclusão: independente da forma de isolamento acústico que você vai escolher para o seu estabelecimento, é importante que você se preocupe com as pessoas ao redor e que faça o devido isolamento acústico para não atrapalhar outras pessoas. E o BR Software é uma ferramenta que vai te ajudar a economizar tempo, economizar dinheiro, conseguir achar a melhor forma de isolamento acústico que tem um bom custo-benefício para o seu negócio. Então não tem desculpa nenhuma para não realizar o isolamento.